aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, já sabem, né? A sexta-feira nunca decepciona, sempre é de fortes emoções. Quando parecia que era um dia calmo, temos algumas coisas para dar uma pimentada. Gente, eu divido em duas partes. Vamos começar falando da nossa linda democracia, que está aí, né, em seus últimos momentos. A própria imprensa fala sobre isso, a crise que a República vem enfrentando. Ontem tivemos a votação do relatório final da CPMI do INSS. Lula operou, fez tudo que podia, demitiu o ministro para ministro votar contra, porque não podia indiciar o Lulinha. Aí tem a imprensa criticando isso, criticando a atuação do Supremo para tentar impedir a prorrogação da CPMI. Outras críticas ao Supremo. Dom Pedro III toma uma nova decisão, segundo alguns analistas, abre caminho para nulidades do caso Master, e ele acaba, inclusive, por se contradizer de uma decisão que ele já havia tomado no mesmo âmbito meses atrás. Críticas da Malu Gaspar. Aí tem o Lula, mal das pernas, cada dia pior, exatamente por essa vinculação, né, e andando lado a lado com o Supremo em tudo, todas as confusões, fora o Lulinha e tudo mais. Vamos falar tudo nessa primeira parte, e na segunda é que a confusão começa. Vamos falar de Bolsonaro, vamos falar sobre a direita, sobre candidatos. Na hora que as pessoas se tornam candidatos, as coisas mudam. Aí hoje é aquele dia, né, do relembrar é viver. E teve o caso da Emília, a boneca de pano reapareceu ontem, negando uma entrevista pro Alan dos Santos. Temos que falar sobre isso. Para além das tretas, tem umas coisas curiosas e eu acho que bem relevantes. Mas vamos lá. Ontem foi dia da votação do relatório final da CPMI do INSS. Um resumo do que tinha no relatório, mais de 4.400 páginas, segundo relatos da imprensa. Enfim, o Alfredo Gaspar, relator da CPMI, pede indiciamento de Lulinha, Paquito, Careca do INSS, Lupe e Sandor Everton Rocha, coligado do Lula. Relatório de Alfredo Gaspar amplia a lista de responsabilizações após meses de investigação, mas o governo articula a maioria com trocas de última hora para tentar barrar a aprovação. Para de manhã, 11h43 essa nota. Aí o Lula fez de tudo. Tem que blindar o filho. Lula exonera Fávaro para ministro voltar ao Senado e votar contra o relatório da CPI do INSS que pede indiciamento de Lulinha. Aí o tempo foi passando e o governo obteve maioria, né? O governo conta com maioria para barrar o relatório da CPI do INSS que pede prisão de filho de Lula. Dito certo, acabou sendo derrubado. CPI do INSS rejeita texto que pede indiciamento de Lulinha e comissão termina sem relatório. Com maioria após trocas e sob prazo imposto pelo Supremo, base derrubou o parecer de Alfredo Gaspar. Mesmo com tudo isso acontecendo, o saldo é positivo. A Rosiane Kennedy fala sobre isso. A CPMI do INSS termina sob inércia investigativa, mas com desgaste político para Lula. Por mais que Lula não deixou investigar, o Supremo não deixou investigar, o não deixar virou um fato político. Muita gente vendo, tá na boca do povo, todo o povo. Mas parte da sociedade brasileira está vendo essa blindagem e é exatamente contra isso que as pessoas vão sair de casa no dia da eleição para votar no Flávio Bolsonaro. Aí a Andresa comenta que a Rosiane Kennedy, que a CPMI encerra seus trabalhos com um rastro de frustração para quem imaginava que a comissão conseguiria ir além da ribalta política. O relatório final não transcendeu ao que a PF já havia mapeado em suas operações, apenas cumpriu o papel desejado pela oposição desde o início e que o Planalto tentava evitar a todo custo. Um enorme desgaste para Lula pelas menções ao nome de seu filho e o resgate do tema corrupção na campanha eleitoral deste ano. Eu não acho que é só isso, porque a partir do momento que você coloca luz nesses problemas, rebate, e o povo brasileiro fica sabendo, né, da vida do Lulinha, o povo brasileiro fica vendo também a questão da atuação do Supremo. Se a polícia, no final de todo esse processo, não agir de forma dura e não apresentar respostas convincentes, a coisa vai ficar ainda pior. Então, existe uma pressão da sociedade por conta da CPI para forçar que a Polícia Federal do Lula faça o que realmente tem que fazer. A ala bolsonarista venceu a narrativa na comissão. O relator, Alfredo Gaspar, recém-filiado ao PL, inclusive, chegou a sugerir a prisão do Lulinha, independentemente de mais à frente a investigação confirmar ou não o envolvimento de Lulinha. A retórica da suspeição está posta.
Vai ser até o contrário, né? Se a Polícia Federal não denunciar o Lulinha, todo mundo vai achar que tem maracutaia, porque a quantidade de coisa que foi dita, mesmo com investidas como quebras de sigilo barradas por decisões judiciais, o estrago reputacional foi consolidado. As menções reativam memórias de escândalos passados e dificultam o discurso ético que o PT tenta reconstruir para o pleito de outubro. A percepção de que o governo mobilizou sua base e conexões com o Supremo para blindar familiares tornou-se um ativo para a oposição, especialmente nas redes sociais, onde Lula já tem dificuldade para competir com seus opositores. O tema corrupção, que vinha perdendo fôlego diante de pautas como economia e segurança pública, voltou a assombrar o Palácio do Planalto. Por que será, né? Lula e corrupção, por que será? Ela termina falando que no caso do INSS o resultado prático pode ser escasso para o judiciário, mas para as urnas, em 2026, o barulho recolocou o PT na defensiva e Lula sob o signo da desconfiança ética. Em relatório, CPMI do INSS, deputado diz que interferências do Supremo esvaziou comissão. Mais um reforço, mais um legado aí que fica, somando as movimentações contra o Banco Master, contra a outra CPI do crime organizado, para não quebrar o sigilo lá da turma do Toffoli. A gente vai voltar ainda no âmbito do Lula, na CPMI do INSS. Mas abrindo um parênteses para a gente falar bastante sobre o nosso Poder Judiciário, em especial o Supremo, né? O Poder Judiciário no Brasil é o Supremo. Pouco se fala sobre os TRFs, sobre desembargadores, juízes de primeira instância, segunda. É só o Supremo e tá fora da casinha. Pelo menos é a imagem que eles passam. O Supremo colocou em curso uma cruzada para limitar o direito do parlamento a investigar. O Andreasa resolveu escrever sobre o julgamento, que terminou em 8-2. A gente comentou muito sobre isso ontem, né? Tema central do nosso dossiê, mostrando todos os ganhos que tivemos graças ao Mendonça, que é quem realmente virou a mesa. E o Andreasa ainda destaca outras coisas que eu não tinha levado em consideração. O Mário Sabino foi pela mesma linha também. Ele fala que assim, quem ouvisse os ministros do Supremo bradando contra as elasticidades de objeto e tempo de investigação, preocupados com pesca probatória, risco de inquéritos permanentes, algo típico de regimes autoritários, teria certeza de que, não sendo piadistas, fazia ao mesmo tempo uma meia-culpa e uma crítica à forma como Dom Pedro III gere os inquéritos xandônicos onipresentes e infinitos. Caso que o próprio Dom Pedro III, o juiz, criticaria a atividade de Xandão, o delegado, o perigo para o Estado Democrático de Direito de se ignorar o fato determinado, só que não, como se diz. Aí na mesma campanha foram duríssimos os ministros contra vazamentos criminosos de conversa que os citam ou nos quais tomam parte. O objeto declarado do garantismo súbito era a prorrogação dos trabalhos da CPMI do INSS. E aqui que o Andreas vai começar a entrar num ponto que é relevante. Você destacar o quão absurdo são algumas teses do nosso lindíssimo Olimpo. Enfim, prorrogação por 60 dias e não por 7 anos. Essa foi uma coisa que a gente não comentou ontem. O objeto mirado, a investigação sobre o Banco Master. O Supremo votou na última quinta pelo erguimento de barreira contra investigações parlamentares sobre o Master, sobre as relações de ministros com o Paquito e seus éteis. A corte mobilizada para assentar que a CPI nenhuma conseguirá quebrar sigilos relativamente ao Master e particularmente togados empresários que terão passeado por ali. Quando ele coloca prorrogação por 60 dias e não por 7 anos, você às vezes para pensar, que foi ali principalmente aquela fala do Flávio Dino que circulou bastante nas redes sociais e todo mundo falou sobre o inquérito das fake news. O pessoal só queria prorrogar 60 dias. Tem limite. E depois de uma prorrogação não teria mais uma segunda. Tá bem claro ali o limite, São apenas mais 60 dias. Se eles quisessem seguir por outros caminhos, não é direito. O Supremo não pode interferir para, prorrogar. Já é absurdo. Só que aquela fala do Flávio Dino, quando você faz assim análise para além, do que olha tudo que Alexandre de Moraes está fazendo, mas quando você faz uma comparação temporal, 60 dias é autoritarismo, é o fim do Estado Democrático de Direito. 7 anos não. 60 dias sim.
Sabe, tem um tempo específico, apenas 60 dias. Mas não, aí não pode. Aí não pode. Está em curso uma cruzada para limitar o direito do parlamento a investigar, para sufocar os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, que as CPIs têm em decorrência de comando constitucional para tomar os instrumentos de ação das minorias parlamentares. Gilmar Mendes falou da necessidade de nova lei para CPIs. Atenção ao método. Gilmarzão projeta uma necessidade de urgência artificial sobre regramento existente e pacificado. Veja só, até 2026 ninguém nunca questionou CPI, para onde vai, para onde deixa ir, regras, estava tudo ok, tudo pacificado. Não tem ninguém no Brasil falando na necessidade de mudança de regra de CPI. Só Gilmar Mendes. Aí ele cria toda essa confusão para ele mesmo, lá adiante, acusar a comissão parlamentar e legislar ele mesmo a respeito. Para garantir que vai que no futuro, né, a CPI volte a investigar tramóias, que possa ficar perto aí de pessoas que não devem ser investigadas. A Blitz se inicia quando a CPI do crime organizado quebra os sigilos da empresa de Toffoli, sócia da rede Vorkárica no tal resort. O Supremo reage à investigação parlamentar que se acercou de ministros, a questão não sendo a prorrogação da CPI do INSS, porque criariam um modo de prorrogá-la se conveniente fosse. A questão, a presença do evento Motor Master na CPMI do INSS. A isso ficou subordinado o debate jurídico sobre o voto derrotado de Mendonça. Pelo entendimento vencedor, o desenvolvimento de uma CPI estará restrito a seu tempo de vigência original. A prorrogação de CPI a depender da vontade do alcolumbre da vez, submetidos aos trabalhos de uma CPI aos empecilhos impostos pela catimba da maioria. A CPI como teatro, em que a minoria cumpre o papel de bobo, instalação automática, dono de assegurado direito e prorrogação vinculada ao desejo de alguém, o alcolumbre da hora, talvez, pego no curso das investigações. Discutiu-se a prorrogação de CPI, a sua projeção no futuro interrompida, sem que se percebesse que impedido já está o seu funcionamento dentro do prazo em que existe. O Mário Sabino escreve melhor do que eu. Não gosto do jeito de escrever do Andreas. Acho ele muito confuso. Ele quer florear muito, quer ser muito poético às vezes. Já o Mário Sabino é bem mais direto ao ponto. Ao enterrar a CPMI do INSS, o Supremo arreganha os dentes para Mendonça. O que se passou ontem no plenário do Supremo, na apreciação da liminar de Mendonça, que determinou a prorrogação da CPMI, foi outra vergonha protagonizada por ministros da mais alta corte do país. Para derrubar a liminar, suas excelências realizaram o contorcionismo interpretativo, segundo o qual o Supremo pode mandar abrir uma CPI na canetada, desde que obtido dos parlamentares os votos mínimos necessários, como foi a CPI do Circo em 2021, cuja abertura enfrentava a resistência da presidência do Senado. Para abrir, mesmo que a presidência do Senado seja contra, pode abrir. Mas não pode prorrogar uma comissão parlamentar de inquérito cuja extensão requerida por seus próprios integrantes era boicotada pelo presidente do Congresso. Então, se o presidente do Congresso boicota para abrir, aí ele não pode, está errado. Mas se ele boicota para não prorrogar, aí ele está certo. 2 pesos, 2 medidas. Né? A jurisprudência de ocasião atingiu, assim, um dos seus ápices criativos ao estabelecer que, em matéria de questões interna-corpóreis de outro poder e direitos de uma minoria parlamentar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A extensão seria de 30 a 60 dias. Portanto, dentro do prazo extra máximo de 120 dias, mas os ministros viram nisso uma eternidade inexistente. Flávio Dino disse que o prazo certo não se compatibiliza com essa ideia de prorrogação ad eterno. Podia prorrogar por 120, iriam de 30 a 60, e Flávio Dino disse que estava prorrogando infinitamente. E que havia o risco da CPI se transformar em um inquérito geral típico de regimes autoritários. Gilmar Mendes, por sua vez, criticou os inquéritos infinitos sem objeto definido em estocada ao fato da CPMI do Master ter adentrado também o terreno do escândalo do Banco Master, com o qual tem intersecção. A CPMI do INSS entrou no escândalo do Master. Dino e Gilmar foram tão enfáticos na sua arenga contra os inquéritos infinitos que muita gente pensou que se tratava de uma indireta bem direta para Dom Pedro III, que há 7 anos mantém com o aval dos seus pares um inquérito sem data para acabar, sem objeto definido, no qual cabe tudo e um pouco mais, e na maior parte sob sigilo.
Não era indireta, né? Bem direta. Foi só outra prova de falta de princípio de realidade, pelo menos da nossa. Aí ele fala que o Gilmar Mendes foi criticar os parlamentares que estariam por trás aí de vazamentos das conversas do Paquito. E o Mário Sabino falou o seguinte, cara, não tem prova de nada disso. Não dá pra provar que foram os parlamentares que vazaram essas conversas. Quem garante? Garante que não foi, por exemplo, um petista que vazou de propósito só pra dar argumento pra Gilmar Mendes. Só prova. Mas provas deixaram de ser o problema para os ministros do Supremo, desde que eles lançaram mão de grampos ilegais e não periciados para anular a condenação de Lula e dos demais condenados na Lava Jato. Indignar-se única e exclusivamente com o vazamento das conversas íntimas do Paquito, que contém sim elementos pertinentes à investigação, é tomar parte pelo todo. O todo é o leque de investigações em andamento e o alcance esperado pela delação premiada do dono do finado Banco Master. Por rabo preso por corporativismo, a maioria dos integrantes do Supremo está em pânico. E o que se viu ontem foi um arreganho de dentes para a PF, para a oposição parlamentar e principalmente para o Mendonça. Ao derrubarem a liminar de Mendonça, o recado foi claro. Eles farão de tudo para proteger os 3 implicados no Supremo no caso Master. Em relação à CPMI do INSS, a preocupação nunca foi com a separação das atribuições dos poderes e muito menos com garantir a punição a quem roubou bilhões de milhões de aposentados e pensionistas. O que importava era estancar a sangria causada pelo acesso da CPMI às provas de Vorcaro. Agora, caberá a Nunes Marques, o Cássio, encontrar uma nova forma de recusar a abertura compulsória da CPI do Master pelo Supremo, na nova ação impetrada por parlamentares na mandado de segurança, contradizendo o que foi estabelecido pelo próprio tribunal quando o Senado foi obrigado a abrir a CPI do circo. Vamos ver como é que vai ser a justificativa. Ao fim e ao cabo, o espetáculo proporcionado ontem é o retrato de um país subdesenvolvido, iníquo, violento, escravizado por uma elite patrimonialista, despudorada e feroz que a senhorada do Estado está sempre disposta a tudo para defender os seus privilégios imorais. Não contentes e satisfeitos com o 8-2, eles aprontaram de novo. Na figura do de sempre. Dom Pedro III, olha as manchetes, limita a COAF após o órgão apontar movimentações de Toffoli e do filho Cássio. O timing é tudo. Timing é tudo na vida. Aí vem um especialista. Decisão de Dom Pedro III sobre o COAF sinaliza insegurança jurídica. E o pior é que ele tá certo nesse ponto aqui. Ele não conseguiu destrinchar também a insegurança jurídica como a Malu Gaspar fez. A gente vai chegar lá. Quem comenta sobre essas decisões de ocasião, como tá aqui no Estadão, né? Cara, após apontar Toffoli e o filho do Cássio, o Demetrio Magnoli, lá na Globo News. E só. Quanto a essa decisão do Moraes, ela tem alguma razão de ser. Não podemos viver num estado onde, sem nenhuma investigação autorizada por um juiz, se começa a fazer devassa financeira das pessoas. O problema é que essas decisões de Alexandre de Moraes coincidem com a questão do Banco Master. E é impossível se falar de uma coisa sem se falar de outra. Parece, inclusive por decisões de ministros do Supremo, Flávio Dino, Gilmar Mendes, limitando a possibilidade de CPIs quebrarem sigilos, tudo leva a crer que o Supremo está tentando colocar limites injustificáveis na investigação do Banco Master. Então é preciso tomar essas ações de Alexandre de Moraes, mesmo que tenham justificativa genérica no seu contexto. E o contexto é o caso do Banco Master. Esse é o contexto. E para você ver que realmente é intragável. Era hoje já, né? 00:01. Liminar de Dom Pedro III que restringe o COAF é guinado em relação ao que ele mesmo decidiu há 7 meses.
Então, quando vem o Lucas Aragão, doidinho, falar, né? Olha, segurança jurídica. Pô, o cara tá tomando no contexto do Master. Ele se contradisse em 7 meses. Mas calma que a gente não vai ficar só na manchete, não. Além de driblar o entendimento do Supremo, válido desde 2019, Dom Pedro III deu uma guinada radical a seu próprio histórico de decisões ao impor uma série de restrições ao uso de relatórios de inteligência financeira do COAF nesta sexta-feira. Há apenas 7 meses, em agosto de 2025, nessa mesma ação, olha só, ele deu uma liminar em sentido contrário. Afirmou que era permitido pela Constituição o compartilhamento de RIFs sem autorização judicial, desde que em procedimento formalmente instaurados e com garantia de sigilo. E esclareceu que os tribunais brasileiros, incluindo o STJ, não podiam anular investigações. Não me venha com nulidade. Investigações que utilizassem RIFs produzidos antes da instrução penal. Esse destaque da Malu Gaspar vai fazer muito sentido na matéria seguinte do Caio Junqueira. Inclusive o que o Demetrio Magnoli falou, que é o contexto do Banco Master. Porque, conforme apontou o Ministério Público Federal, isso traria graves consequências à persecução penal, como anulação de provas, trancamento de inquéritos, revogação de prisões, libertação de bens apreendidos e a invalidação de operações policiais essenciais ao combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à sonegação fiscal. Nessa decisão, Dom Pedro III afirma estar buscando preservar a eficácia do entendimento do Supremo de 2019, em que ele liderou a corrente a favor do uso de RIFs em investigações sem prévia autorização judicial. Ele liderou em 2019, deu uma decisão em agosto de 2025 e agora deu cavalo de pau. Contexto é tudo, né? E tá ali, ó. Olha o contexto. Olha o contexto. Dom Pedro III abre mais um caminho que pode frear o caso Master. Mas como assim, Caio Junqueira? Ao restringir o poder do COAF, o magistrado abriu hoje mais uma brecha para que as investigações como a do Master não avancem. Mas não é só isso. O magistrado restringiu o poder do COAF de produzir relatórios sobre movimentações financeiras suspeitas e deixou claro que sua decisão alcança o passado, documentos já fornecidos a investigações em curso. A decisão soa como música para advogados que buscam brechas para contestar o caso Master e se soma a outra manifestação de Gilmar Mendes na semana passada, que também sinalizou um rumo para nulidades futuras no caso. Os dois ministros lideram ao lado de Toffoli a ala do Supremo, que em articulação com a cúpula do Congresso busca preservação política ante denúncias e, como apontam alguns juristas, conduziu o caso Master ao mesmo desfecho da Lava Jato. Até agora não conseguiram, mas o caminho das pedras está sendo dado. Nulidade, né? Nulidade do caso. Aí, diante dessa crise, aí eles têm que chamar especialistas, né? E análises políticas, Dharma Politics, o CEO, para falar o que todo mundo tá vendo. Né? Todo mundo tá vendo. Poderes perderam confiança e capacidade de acordo. Pergunte a qualquer bolsonarista na rua o que é que ele acha. Ele vai te falar isso daqui. Tu pode voltar no tempo, ano de 2018. Os que já votaram em Bolsonaro vão te falar a mesma coisa. Creomar, que nome bonito, viu? Alertou para o que chamou de tempestade perfeita que o Brasil enfrenta atualmente. O que nós encontramos no ano de 2026 é o Brasil imerso em uma tempestade perfeita, porque nós temos uma confluência de crises do ponto de vista institucional, político, decisório e internacional. Segundo o especialista, as perspectivas não são animadoras, a menos que surja uma liderança capaz de estabelecer novos compromissos entre as instituições. O ambiente não nos dá a possibilidade de pensar em prospectos que sejam muito animadores. Não é animador porque não tem como... Assim, as instituições, elas existem, elas já fizeram um compromisso. O problema não são as instituições. Não é que as instituições saíram do trilho, pessoas saíram do trilho. Não tem como você trazer as pessoas para o trilho. Infelizmente, algumas pessoas vão ter que sair para as instituições voltarem para o trilho. Então, a análise desse cara não para de pé. Mas ele provavelmente está falando, né? O que está todo mundo vendo. O Brasil acabou. A Sexta República chegou ao fim. Não tem como juntar esses cacos. Aí vem o Marovitch para falar do Supremo, né?
principal responsável pela destruição da República. Eu não baixei esse vídeo, tá? Mas eu abro aqui o perfil do Vinícius rapidinho e acho. Vinícius... Ação que fez o Supremo, ninguém pode engolir. O Supremo é um tribunal desmoralizado. Tá aí a pesquisa. E a cada momento se desmoraliza muito mais. Como o Supremo tinha que examinar. Agora, examinou dizendo muitas vezes, não, isso é questão interna. Como é questão interna? Está em jogo algo importantíssimo. Eu sei muito bem disso, porque em quase tudo eu fui minoria na minha vida. Tá? Tudo, minoria, represento minorias, sou minoria. E aí, e os direitos dessas minorias? Não pode. E aí tem o quê? Na representação parlamentar, o poder é do povo, exercita por seus representantes. Os representantes formam maioria e tem a minoria que não pode ser excluída. Tem um direito de minoria? Tem um direito de minoria. Está regrada no regimento? Está regrada. O precisa de assinaturas? Precisa. Tinham as assinaturas? Tinham as assinaturas. O Alcolumbre botou na gaveta. Por que ele botou na gaveta? Por um mero arbítrio. Foi arbitrário, abusivo, teve abuso. Ora, isso não quer dizer que se está defendendo o bolsonarista, longe disso. Que se está defendendo o governo, longe disso. Não, nós estamos defendendo o Estado de Direito, o Estado das leis. E a empulhação que fez o Supremo, ninguém pode engolir. O Supremo é um tribunal desmoralizado. Está aí a pesquisa. E a cada momento se desmoraliza muito mais. Como bem disse anteriormente a professora Lara. Ela disse o seguinte, eu vou aqui jogar um exemplo. Tem teto constitucional? Tem teto constitucional. Quem pode mudar o teto constitucional é o Congresso Nacional, não é o Supremo. O que fez o Supremo na véspera? Na véspera, mudou o teto constitucional para o quê? Para se ganhar mais. Se estabeleceu o quê? Algo que eles não podiam fazer, isso é da competência do Congresso. E falaram em, isso são disposições transitórias. Quer embuste maior do que isso? Disposições transitórias de quem não pode dispor. Ora, Fabiola, na véspera já fizeram uma, desculpe a expressão forte, uma obrada. Na véspera, passaram, cuspiram na Constituição, ultrapassaram o teto e ontem fizeram a empulhação e com varão, o Gilmar na posição de varão de Plutarco. Ele é o varão de Plutarco, ele diz, como é que é o comportamento dos juízes? O senhor, mirem nele e vejam o que sai. Chega, né, Fabiola? Aqui nós poderíamos lembrar. Tá nervosão, viu? Esse velhinho aí tá cada vez mais bolsonarista. Vai surtar, vai ter um infarto. Aí do que ele tá comentando, né? Estadão, nem vou entrar na editorial em si, mas tá, o Estadão fez, não sei se vocês viram nos últimos dias, o Supremo deu uma decisão que o teto constitucional deixou de ser o teto. Agora é basicamente R$70 mil. Não, porque pode incorporar os penduricários, né? Aí tá... A farra dos super salários que iam acabar, não acabou. Agora tá legalizado. Aí o Estadão fez a editorial para reclamar disso, então o Supremo debochou do Brasil. A intenção dos ministros era arrefecer o mal-estar na sociedade. O novo teto remuneratório para o Poder Judiciário e o Ministério Público só corroeu ainda mais a credibilidade da Corte. E aí na série histórica do Poder Data, né? Nunca tantas pessoas tiveram uma avaliação tão negativa do Supremo. E eu acho impossível isso aqui voltar atrás. A não ser que o povo, sei lá, volte a dormir, né? Pegou o filme Matrix, dá uma pílula azul, você vai ficar burro. Só se for assim. Aí no meio dessa crise do judiciário, ela acaba caindo eleitoralmente no colo do Lula, que tá todo mundo vendo. Antigamente era só os bolsonaristas que falavam isso. Mas agora a Globo News também começou a comentar, né? Aí a Pri bota ali um recorte. A gente sabe que para parte da população, o Supremo e o governo Lula são irmãos. Para parte da população. Qual parte é essa? A população que acompanha notícias. Qualquer brasileiro que sabe raciocinar minimamente percebe isso. Não precisa ser bolsonarista. É só acompanhar as notícias. E a população que ainda segue meio que imbecilizada, aí essa sim tá de boca aberta, não tem muito o que fazer. Mas escute só.
Quanto repercute eleitoralmente essa decisão do Supremo, porque a gente sabe que para parte da população o Supremo e governo Lula são iguais, aliados, são irmãos, e se a gente olhar, uma das coisas que a CPMI do INSS fez foi quebrar o sigilo do filho do presidente. Então, o quanto isso também vai virar uma arma contra o governo a partir desse chega para lá o fim da CPMI. Isso dificulta até o governo. Até agora, o governo do presidente Lula não conseguiu definir uma abordagem clara. Era o que eu ia te perguntar, exatamente. Para essa crise. Essa semana, os ministros começaram a se posicionar. Então, você viu o Gleisi Hoffmann gravando vídeo, Rui Costa, o próprio presidente Lula na semana passada falou que o ovo da serpente foi chocado lá pelo Bolsonaro, mas a gente percebe uma passividade do governo, porque é difícil se posicionar sem melindrar o Supremo Tribunal Federal, porque para a população há uma continuidade entre Supremo e governo, né? E o que é curioso e até paradoxal é que o Supremo está insatisfeito com o governo Lula já há muito tempo, na linha, não defendem mais a gente, não controla a Polícia Federal, mas o ônus dessa crise cai no colo do governo e o governo está tateando ainda, não consegue. Mas qual é o cálculo que o governo faz, que o executivo faz, Lula particularmente, em relação a toda essa crise? Porque ele de vez em quando faz uma frase de efeito, como essa questão do ovo de serpente, tentando jogar lá pro Bolsonaro, pro Roberto Campos Neto, o adiamento da atrás ele fez do próprio Vorcado, criticando o e depois ele recua e o circo vai pegando fogo ali, todo mundo brigando com todo mundo. E eu acho que ele não tem uma avaliação ainda, o Palácio, de como e quanto que ele tem de conter danos ou quanto que ele deixa os outros se danarem, entendeu? Que estão na frente ali do problema, né? Os auxiliares do presidente, Mônica, dizem que a questão central é o Supremo, que é difícil falar desse assunto sem acabar atacando também o Supremo Tribunal Federal, e a gente sabe que o Supremo e o governo estiveram alinhados em uma série de temas nos últimos anos. Tem toda a questão das emendas parlamentares, por limites no que o Congresso faz com as emendas, principalmente no julgamento da trama golpista, né? Você ouve ali, eu diria, uma espécie de aliança tática ou tácita entre governo e o Tribunal Federal, uma sintonia, por uma causa que era justíssima, né? Assim, como é que pode existir uma causa justa em um julgamento que deveria ser técnico com o poder executivo? Como assim uma aliança? Como assim uma aliança justa? Assim, cara, a justiça precisa do apoio da Presidência da República em quê? A justiça não é cega, é imparcial? Tu não consegue ver assim um nível de maluquice? Aí eu te pergunto, aquele leitor e telespectador, ou sei lá, que é o cara que assiste a Globo News, até aqueles retardados que assistem a Globo, ele já sabe que Lula e o Supremo são uma coisa só. Aí ele vê o cara reforçando que Lula e o Supremo são uma coisa só, e ainda em ações tipicamente erradas, porque não deveria ter esse tipo de aliança. Mas como assim? Como assim uma aliança em torno disso? Faz o menor sentido. Eu até entendo se o governo, enquanto o presidente da República, para essa questão dos super salários, ele buscar apoio do judiciário para vir com a super medida para realmente moralizar o país, porque aí você envolve todos os poderes na discussão, porque envolve tudo isso aí, a magistratura como um todo, aí, enfim. Mas num julgamento, assim, não dá, velho. Aí depois eles estão se perguntando, quero o que fazer. O governo não sabe o que fazer, o Lula não sabe o que fazer, porque o Lula sabe que se ele criticar, rapaz, vai dar ruim pra ele, porque ele tá criticando os amigos dele. Aí não pode ser assim. Aí a Senine vai falar sobre isso. Lula quer reação de campanha sobre o caso Master. Só que ele sabe que se esbarra no Supremo. E agora fazer o quê? Ele quer reagir, mas não sabe como. Pesquisas recentes que atribuem ao governo parte relevante da responsabilidade pelo escândalo do Master chegaram ao gabinete de Lula como um alerta para a pré-campanha. A leitura no Planalto é de que o tema precisa ser enfrentado com receio maior sobre o desgaste indireto da crise sobre o governo, com a percepção de que o Supremo está totalmente envolvido com o caso. Por isso mesmo, Lula cobrou uma reação rápida de aliados da campanha sob a orientação de conter danos e reposicionar a narrativa antes que o tema corrupção se consolide como eixo central no debate eleitoral. Mas faz como? Como? Não sabe. Aí o Lula, que quer velocidade nisso, esse vídeo que eu mando pra vocês lá,
Gente, tem umas coisas que é surreal. Lula tá caduco, como diz o Mafinha. Pegou um avião, saiu correndo, fazendo zoadinha. Vru, 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 vru. Eu falei, oxi, tá louco. Bateu as bolas. Tá louco da cabeça. E aí o cara ficou até constrangido. Nossa, presidente, como você tá cheio de energia. Aí fica botando depois o aviãozinho no chão. Só faltou a gente falar, vamos, meu filho, guarde esses seus brinquedos, vá porque tá na hora da gente tomar um gagal. Quase isso. Esse é o cara que tá cobrando da sua própria equipe. Esse é o estado de coisa, né? O Biden, né? O Biden Brasil tá completamente caduco. Ao irmão do Lucas Aragão, o especialista que vê insegurança jurídica na decisão de Dom Pedro III, o irmão dele, o Murilo de Aragão, vem falar sobre a disputa. Essa gente não é muito inteligente, não, porque ele começa lá no subtítulo, né? Assim, uma disputa acirrada. Lula é favorito, mas a situação dele está longe de ser confortável. Ele começa falando que Lula é favorito e termina falando que Lula não é favorito. Aí eu fico, ué, mas Leal não é favorito. As eleições presidenciais deste ano são um evento propício a surpresas. Lula, na condição de dono da caneta e do poder de fazer benesses, é o favorito, mas com evidentes fragilidades que podem comprometer o seu favoritismo. E quais são elas? São tantas que poderiam compor um dicionário. O primeiro aspecto reside no próprio governo, que é desunido, não se comunica bem, polemiza sem necessidade, não sabe aproveitar as boas notícias que produz, não há simpatia nem coleguismo dentro do governo, é cada um por si e Lula por todos. E depois ele traz mais exemplos de como a comunicação do Lula é péssima, tanto a institucional como a digital, como o embate narrativa, tá tomando um pau por todos os lados. Segundo aspecto é a fragilidade dos palanques estaduais. A gente vem discutindo nos últimos dias. Em especial no Rio e Minas, além do Sul e Centro-Oeste, onde, de maneira geral, Lula não terá palanques fortes em estados relevantes, salvo São Paulo. Até em regiões onde Lula é tradicionalmente forte, a situação não é muito confortável. Sem empatia e sem gestos concretos para o centro da política, Lula dependerá de estruturas frágeis do PT que, além do mais, está escravizado por a narrativa dos primórdios do século XX. As lideranças do PT envelheceram e os novos quadros não têm relevância ou não são bem aproveitados. O terceiro aspecto a considerar refere-se ao ambiente político atual abalado por sucessivas crises e escândalos. Eu ainda não entendi como é que o Lula é o favorito. O partido não joga junto, os aliados não jogam junto, Lula não joga junto, não tem comunicação institucional, não tem rede social, não tem palanque, ou seja, não tem base política. Ele nem entra aqui num ponto que o Ruizão e a Tuxa estavam comentando. Ambos estavam falando que o PT hoje não tem base. E o que é base no que os nossos amigos petistas estavam comentando? Falam, cara, base são as tias do Zap. Chegam, levam à frente propostas, projetos, inclusive apontam para o futuro, né? O povo quer ouvir isso. O PT não tem mais nada disso. A direita tem as tia do Zap, tia do churrasco, toda a tropa evangélica. Enfim, né? Tem todo mundo aí na pista. O PT não tem nada disso. Aí depois tem o clima do Brasil. Volta a corrupção na praça, todo mundo falando, Lulinha, né, nos holofotes. Aí diz que pior ainda se os escândalos atingirem sua família ou aliados, que é o caso do Lulinha, né? E mais, a questão da segurança pública também é percebida como fragilidade do governo. A econômica também. O quarto aspecto é circunstancial, que é a crise mundial por conta da confusão no Golfo Pérsico, né, no conflito lá no Irã. Não tem como prever a duração do conflito, porém a impressão é de que o governo reage à crise sem ter um plano para aplacar nossas vulnerabilidades no campo dos combustíveis. Olha o preço do diesel, né? 10 conto. Enfim, o quadro para Lula não é bom. Mesmo considerando que ele é melhor candidato do que presidente, e que ainda tem um controle da generosa máquina pública que não economiza ao distribuir benesses, a situação pode piorar. Basicamente, sua estratégia tem sido explorar o antibolsonarismo, mas isso pode não ser suficiente para a expressiva parte do eleitorado que está cansada da polarização. No fundo, as eleições estão em aberto e o favoritismo de Lula precisa ser confirmado. Ainda não foi. Se não foi confirmado, como é que Lula é o favorito se não foi confirmado? Tá bonito de ver, né? Nas pesquisas, quem lidera é o Flávio, mas o favorito é Lula. O favorito não é quem lidera as pesquisas, é o Lula. O perdedor. O que tem a maior rejeição. O que tem a maior desaprovação.
Aqui é outro ponto que é só pra dar risada, viu? Eu gostei dessa capa da Veja, né? O velório da terceira via. Kassab, Ratinho Júnior e Caiada Lina, o Centro Democrático. Que leva... Que mané terceira via, cara? Ninguém aguenta a terceira via. A terceira via tem força de nada. De nada, de nada. Ou você vota no PT, ou você vota no bolsonarismo. Inclusive, tem muito oportunista aí já querendo colar no Jair, né? Porque é ano de eleição. Enfim, o Jair chegou em casa, teve alta. A Globo News... A Globo não, né? Não a Globo News. A Globo invadiu a privacidade de Bolsonaro, que mais aéreas... Mas também que a gente consegue ver, né? O Jair com os cachorrinhos. Cachorro feliz da vida quando vê o Bolsonaro. Deve estar dando bem os cachorrinhos, né? Mas tá aí. Graças a Deus. Tá aí. Firme e forte. Pronto para estar presente na posse do nosso presidente Flávio Bolsonaro. Aí a prisão domiciliar temporária, que muita gente, né? Iletrada e sem OAB falou que nunca tinha visto e que parecia ter muita criatividade, essa tese foi confirmada pelo Estadão. A criatividade de Dom Pedro III. Ministro inventa prisão domiciliar para Bolsonaro com limite de 90 dias inexistente na lei. Aí depois você pega o cara da Dharma Politics, né? O Creomar. Então tem que ter alguém que consiga fazer um novo pacto entre as instituições. Cara, não é instituição, o problema são as pessoas. São as pessoas que ocupam as instituições. Mais uma decisão absurda do Dom Pedro III. Enfim, a decisão de Dom Pedro III atende ao imperativo humanitário indiscutível. Um pequeno atraso no socorro ao hospital, por qualquer razão, poderia ter levado Bolsonaro à morte. Resta evidente, portanto, que os cuidados médicos contínuos de que Bolsonaro necessita são incompatíveis com o regime fechado. Não dá para ele ficar na papurinha. Dito isso, o debate sobre a decisão de Dom Pedro III não está encerrado. Para começar, há uma questão jurídico-institucional relevante a ser considerada. A execução da pena, por regra, cabe às varas de execução penal. A centralização desse controle no gabinete de um ministro do Supremo, ainda que sob justificativas excepcionais, subverte a lógica da distribuição de competências do sistema judicial. Ademais, ao assumir pessoalmente o caso, Dom Pedro III apequena todo o poder judiciário como se só ele fosse capaz de cuidar do caso envolvendo Bolsonaro. Assim gera insegurança jurídica ao submeter os fatos e as leis às suas veleidades. Não tem lei, não tem fato, não tem julgamento, tem vingança. A concessão da prisão domiciliar humanitária foi correta, óbvio. Aí o Estadão explica e dá mais motivos do porquê. O Buziles está na fixação do prazo de 90 dias. Nem o Código de Processo Penal, nem a Lei de Execução Penal estabelecem limite temporal para esse regime especial, no que concerne a questões de saúde. Isso porque, como é óbvio, sua duração depende fundamentalmente da evolução clínica do investigado, réu ou apenado, não de estimativas feitas por um juiz. Mas até comer, o que comer ou deixar de comer, como comer, tá na decisão, né? Não é pra comer bolacha. Não pode comer bolacha não, viu, Bolsonaro? Nem bolacha, nem biscoito, nem comer deitado. Tem que comer 90 graus. Segundo a literatura médica, recomenda. Doutor Alexandre de Moraes, tá aí com seu CRM. O fundamento adotado por Dom Pedro III, baseado na literatura médica sobre o prazo de recuperação de idosos com broncopneumonia, não deveria se sobrepor à ausência de previsão legal. Caberia considerar domiciliar sem inovar no ordenamento jurídico. Decisões judiciais comportam interpretação, é evidente. Mas a diferença entre interpretar a lei e criá-la sobre critérios arbitrários, ao fixar um prazo inexistente, Dom Pedro III avançou além de sua competência e reiterou a prática de moldar o direito conforme suas vontades. O Estado de Direito exige respeito estrito aos limites para o exercício do poder. Quando essas balizas são ignoradas, abre-se espaço para arbitrariedades. Há sempre questão de registrar todos esses textos críticos ao Supremo, para que nunca esqueçam, né, que o que aconteceu, quem reclamou, para quando daqui a 10, 20, 30 anos, né, o pessoal pergunta, cara, mas na época saiu o que no consórcio? Não, na época no consórcio tiveram até algumas críticas, mas ficaram só nessas críticas mesmo. Tem uma desconexão aí, nenhuma ação no âmbito da política, do judiciário. E chegando agora na parte que eu mais queria chegar, agora é só alegria. Acelerei pra gente chegar
na direita brasileira. Ai, como eu gosto de falar da direita, viu? Como eu gosto de dividir a direita. Ontem tivemos aí um fenômeno, não é como é que eu cito. Tivemos um evento, não, também, acho que eu tenho, peraí que eu tenho que dar pause aqui no vídeo, peraí. Pronto, é porque tinha que dar pause. Porque meu computador renunciou, meu computador é assim, ele fica falando um tempão, aí depois de falar um tempão por vários dias seguidos, aí ele reinicia, e sempre que ele reinicia 2 vezes. Aí se você perceber aqui, o vídeo teve 2 momentos que ficou meio, sabe, desincronizado, que iniciou 2 vezes hoje. Mas enfim, teve um evento ontem, um episódio durante o CPEC, onde o nosso querido Alan dos Santos tentou entrevistar a boneca de pano, mas a boneca de pano não quis ser entrevistada. Porque Alan é uma pessoa intragável. Aí o Eric coloca, né, Exposed, Alan e Timeline tentando entrevistar na Campaiolo. Tire suas próprias conclusões. Vamos assistir juntos. Baixar aqui o som para não dar retorno. A verdade é a seguinte, pode colocar a câmera aqui para mim, por favor, produção, porque o pessoal precisa saber disso. Vocês sabem muito bem que tem uma galera que está com medo de falar a verdade. E qual é a verdade que esse pessoal quer? Eles querem fingir que estão apoiando Jair Messias Bolsonaro e os seus filhos, sobretudo Eduardo e Flávio, para dizer o que para vocês? Não, continua votando em mim. Vota em mim que eu vou apoiar o Bolsonaro. No fim, o desejo desse pessoal é dizer, eu tenho um projeto de poder pessoal, não quero estar junto com o Bolsonaro, mas não tenho a coragem de falar isso antes das eleições. Tá aí o vídeo, a produção vai colocar o vídeo para vocês. Olha aí. Eu cheguei, ela veio me cumprimentar. Quando ela viu que estava gravando, não ia ter como fingir. Porque gravando fica tudo registrado. E a Ana correu. Eu estou entrevistando todo mundo aqui. Eu nem estou pisando aqui no cenário da Timeline. Eu estou deixando o pessoal falar. Deixei o Pitório falar. Deixei todo mundo utilizar a estrutura da Timeline para poder participar, fazer corte, divulgar. Eu quero entrevistar e apoiar todo mundo. Por que eu não posso entrevistar a Ana Campaiolo? O microfone está aberto aqui, ela está ali atrás, ela pode sentar aqui e conversar civilizadamente, sem xingar, sem dizer que a pessoa é escrota, sem dizer que a pessoa trata os outros do jeito como ela vai falar. Vocês vão ver no vídeo. Eu simplesmente queria perguntá-la por que ela quer permanecer no PL, atrapalhando a candidatura do Carlos Bolsonaro. Isso. Produção. Olha lá. A produção vai colocar o vídeo aí. Quero imagem. Assistam e tirem as suas conclusões. Tá aí o vídeo. Oi, Ana, tudo bom? Oi, Alan, tudo bem? Como... Tudo bom? Ele tá filmando? Tô filmando, claro. Transparência total. Tudo bom? Eu ia ser simpática, mas aí vi que você tava só querendo aproveitar o dia. Não, tô querendo aproveitar. Eu ia ser simpática. Quero te fazer algumas perguntas. Eu sou jornalista e tô querendo te fazer uma pergunta. Eu não tenho interesse em falar contigo, Alan. Você é uma pessoa intragável. Por quê? Porque ela está da maneira indigesta que você trata as pessoas. Eu vim te cumprimentar, você ia me cumprimentar. Aí só porque eu tava gravando pra mostrar, fazer uma pergunta pra você, aí eu sou intrigável. Eu tô falando com ela, agora o assessor tá querendo se intrometer, diga. Ele não é só um assessor. Ok. Ele não é só um assessor. A gente não trata as pessoas como vocês tratam. Mas por que eu, como jornalista, não posso te entrevistar? Ele não é só eu, como jornalista, eu não posso te entrevistar. Eu sim. Mas por que, como jornalista? Mas você não dá entrevista para as fake news? Você não dá entrevista para a CNN, por exemplo? Por quê? É porque é combinado com o Nicolas. Por que pra Timeline você não pode? Você é um cara que perdeu a mão, né? Me diga, Perdeu a mão, eu não quero... Ana, argumente, por que eu perdi a mão? Porque o Nicolas tirou não, mas sua argumenta. mão, Eita, Argumenta por que eu perdi a mão. Argumenta por que eu perdi a mão. Aqui tá um pouco sem som. Fala que o som voltou. Cadê? Tava no mudo aqui, desculpa. Tá no mudo. Nesse exato momento, 12h21 aqui em Dallas, no Texas. 2h21 aí no Brasil. O microfone tá aqui. A Ana Campaiolo tá ali. Ela pode ser entrevistada pelo Ramais. Ela pode ser entrevistada por mim. Ela pode utilizar o microfone aqui e explicar. Por quê? Por que usar de adjetivos? Por que dizer você é uma pessoa que trata os outros? Pode perguntar qualquer um aqui. Ah, meu Deus, eu não aguento isso. Tinha que perguntar pra Campaiolo por que o Sérgio Santana não foi. Dizer que o criador do CPEC tava procurando ele. Perguntar se a pedra dos bagos aí do Nicolas, se ele criou,
Em homenagem aí ao Serginho. Ai, viu? Ele tava pensando no Serginho quando ele falou dos bagos. Deixa eu só deixar aqui um negócio aberto. Eu quero mostrar já. Ai, eu não aguento esse pessoal me emociona. Mas vamos lá. Deixa eu voltar pro vídeo. Aqui, né? Aí você viu como é a direita brasileira. Não pode. A braveza é só pra falar com os jornais da fake news, né? Globo, CNN, tudo mais, o resto. O Alan ia fazer perguntas incômodas. Você vê, né? Ele foi de boa, com a câmera ligada. Quando ela viu a câmera, falou: epa, ele vai me perguntar coisas e vai ficar feio pra mim. Aí, depois ela foi lacrar. Alan pode aproveitar o CPEC para pegar umas dicas de jornalismo com o Rafael Satie e aprender como se deve abordar alguém para entrevista. Satie, eu nunca tive nada contra tu, cara, mas ver que a Campagnolo tá te apontando como figura a aprender, eu fico até com receio, viu? Ainda quando te vejo lá com o Tadalafé lá da direita, espero que você não seja da tropinha, viu? Mas enfim, pedindo licença, solicitando com educação, não invadindo a conversa alheia com hostilidade. Vocês viram o vídeo, gente? Teve alguma hostilidade? Ela quase ia dar um beijo no Alan. Não teve... Se fosse hostilidade, ela ia dar algum beijo no Alan? Você vê como essa gente é desonesta? Ela tava pra dar um beijo. Aí na hora que ela viu a câmera, ela desistiu. Então não tem hostilidade. Não tem nenhuma hostilidade. Mas ela tem que colocar isso. A tropinha dela. Apontando o celular na cara de todo mundo e constrangendo as pessoas que estão conversando com o potencial convidado. Quando foi que a direita passou a considerar aceitável essa completa falta de civilidade? Pronto, agora tem até o decoro ao entrevistar, viu? Rapaz. Agora, na hora que Alan tá lá em Nova York, aloprando a Polícia Federal, metendo o microfone em Lula... gente do judiciário, aí todo mundo aplaude. Isso é postura de jornalista que não se dobra. Aí pode, né? Aí o Alan presta. Quando o Alan tava lá passando em frente à turma da PF em Nova York, falando que não podiam prender ele, eu dei risada aquele dia, viu? Aquele vídeo do Alan é engraçado. Mas aí pode. Aí é bacana e todo mundo gosta. Mas as divas da direita, eita, os intocáveis do Nicolas, não, aí, irmão, você tem que pedir, você tem que entrar com um mandado de segurança no Supremo pra conseguir audiência. Aí você começa a olhar esse caso, como falando pra vocês, pra além da tretinha, você consegue tirar muitas lições do que está acontecendo. Quem que aparece mais uma vez pra defender a turma do Nicolas? O Alan dos Panos. Um perfil satírico do Alan que odeia o bolsonarismo, odeia Bolsonaro, atua nas redes sociais desde, sei lá, 2019, 2020. E o gengivão sendo ignorado pela Campagnolo após tentar lacrar a mando do Carluxo. A mando do Carlos? A mando do Carlos? O Carlos manda. Essa é a tese do Gabinete do Ódio, que tem uma articulação central, que o Carlos dá ordem, todo mundo segue. Aí o Rubens comenta, né? Olha quem tá defendendo a moça e atacando o Alan e Carlos. Precisa falar mais nada, né? O perfil que faz campanha para a direita votar nula em 2022 só pro Lula ganhar. Eu não quero jamais estar do lado dessa gente. Ainda teve isso, né? O Alan dos Panos fez campanha pelo voto nulo. Ele, inclusive, é amigo do pet do Deltan, do Kilter. Da cadelinha do Deltan, o Alan dos Panos. Aí, rapaz, eu vou mostrar a postagem na íntegra. Mas primeiro veja aqui o que o esposo diz, né? O esposo da doutora. Doutora. Chama o Ítalo Marcilli pra dar um jeito no seu esposo. O Silvio Grimaldo, o Tobias Panqueca, compartilhou. Se ele estava ou não fazendo jornalismo, será que já fez algum dia? Não importa. Ela tinha total liberdade para querer falar ou não. Não se obriga alguém a dar entrevista e dizer não. Nenhuma indelicadeza. Indelicado é insistir. Mas quando você insiste em fazer perguntas... incômodas pro Lula, pro Gilmar Mendes, aí você é bom jornalista. Você só não pode fazer perguntas incômodas pros iluminados da direita. Aí eu compartilho falando o seguinte: rapaz, o Tobias Panqueca é sorrateiro demais. Agora o Alan não é nem jornalista mais, né? Já virou blogueiro. Você só é jornalista se você rezar a cartilha.
a tropinha da Beyoncé é tirânica como consórcio. Essa parada, bicho, é muita baixeza de verdade. É ser muito sorrateiro. Porque o Tobias Panqueca, ele conviveu no mesmo meio que o Alan conviveu. Conviver mesmo, sabe? Conhecer há anos. Aí você trata uma pessoa que você conheceu, você viveu, né? Na hora que o Tobias colocava sua livraria nos sites aí de todo mundo da direita, aí também o Alan Pastar, todo mundo. Ele se conhece há mais de década, né? Através aí daquele meio lá dos Olavetes. Só que ele não compartilhou apenas uma postagem falando que o Alan sequer é jornalista. Será que um dia ele já fez jornalismo? E rapaz, velho, esse bicho ainda fazia, né, aparições no Terça Livre. Lembra da época das super lives? Aí todo mundo era jornalista. Aí era análises. Aí todo mundo presta. Esse é o tipo de gente que faz parte da turma do Nicolas. Eita, não podia falar que era a turma do Nicolas. Mas pior que era a turma do Nicolas mesmo, né? Nicolas estava lá lançando o livro com a companheira. Quem que estava lá junto? O Silvio Grimaldo, capaz de ter lançado o livro pela editora dele. Aí ele vai lá fazer um textão para dizer como que o Alan deveria ter, né, se portado, o decoro, a postura. Mas adiante que começa realmente a bostejar com força. Alan não estava ali para fazer jornalismo. Ele estava ali porque o gabinete do Carlos vê Ana como uma pedra para sua campanha em Santa Catarina. Alguém que quase enterrou o sonho de sua candidatura e o sonho ainda mais dourado do seu fundo eleitoral. Ele estava ali cumprindo ordens. Ele estava ali para destruir o adversário inimigo, pelo menos é assim que ele e o grupo eleitoral dele entendem. Eu ia falar que ele estava como agente político, mas estava mais para capanga. Se fosse um juiz, se ele fosse Alexandre de Moraes, ele ia te enfiar o Alan na cadeia. Porque ser capanga é coisa de criminoso. Sob ordens? Dinheiro? Cara, o que está acontecendo? E ele deixa claro, né? O grupo político dele, que é o grupo político do bolsonarismo. Qual é o grupo político que o Silvio Grimaldo faz parte? O do Sérgio Santana, que é o grupo do Nicolas. O Nicolas que apareceu pedindo que as pessoas... que o Flávio desautorizasse pessoas. Desautoriza aí, Nicolas. Cumpre o que você prega. Mas pra gente não ficar... Vamos não ter mais essa aqui. Ora, né? A Bainha Intergaláctica, também amiga do Nicolas, que curioso, né? Que desejou até que Bolsonaro morresse. Deixou ele no vácuo. Até se fosse uma bosta no caminho, ela pularia com mais atenção. Mas com ele fez pior. E ele ainda se sinta feliz, pois se a lei da misoginia assinada pelo Rachadinha já estivesse em vigor, ele seria plenamente enquadrado por importunar uma mulher. Aí o Tobias Panqueca responde: a Ana não tem obrigação nenhuma de servir de sparring para a nega atrás de lacração e visibilidade fácil. Esse é o Tobias Panqueca. Essa gente não vale R$1. Essa gente não vale R$1. Mas vamos falar mais, né? Sobre a direita, eleições, votar em oportunistas. Enquanto a campanhola não dá atenção pro Alan, você vê, né? O futuro presidente da República tá ali. Até um abraço dá. Aí não tem medo de falar. Aí não é estrela, né? Você vê como são as coisas. O futuro presidente da República pode dar um abraço no Alan. Já a boneca de pano, o Nicolas não deixa. Flávio, inclusive, rodou, né? Encontrou com um monte de gente, foi aplaudido no evento. Satisfação participar do CIPEC, um evento conservador do mundo dos Estados Unidos, um ambiente importante para a troca de experiências e para o avanço de ideias em defesa da liberdade e da democracia. Estava lá com o Eduardo, ele colocou um vídeo, várias imagens diferentes, vários locais diferentes. Aí você tem que lidar com a mesma tropa. Outro amigo do Nicolas. Por que não votaremos no Flávio? Porque é chola. É isso aí, acabou. Escreveu ali, não tem o que falar. No máximo, é decorador. Olha a carinha, olha o biquinho. E esse óculos aí, amarelo? Tá achando que é legal, é? Tá tirando onda? É o que é o... Qual é o nome lá do Homem de Ferro? Acho que é o Homem de Ferro, sei lá como é o nome do Homem de Ferro, né? Tony Stark, é o Tony Stark, só pode. Vai votar no Lula. Essa é a direita brasileira. Essa é a turma da União da Direita. Mas vamos lá. Eu queria chegar aqui. Eu tô passando ontem na internet, velho. Aí eu tenho que me lidar com isso daqui.
a senhora Beatriz Kisses, deputada federal, ao lado da gloriosa Júlia Lucy. Estou oficialmente filiado ao PL. Até o Cláudio Dantas me mandou mensagem ontem pelo tweet que eu fiz. Eu falei, não dá, né, Dantas? Eu falei, Dantas, eu ainda gosto de tu, cara. Porque, querendo ou não, tu não é candidato. Eu falei isso pra ele, né? Não dá. Fala a verdade, Dantas. Não dá, irmão. Tua galera força a mão, viu? A luta que vamos enfrentar neste ano exige posição clara e união de forças para derrotar essa esquerda maldita que está destruindo nosso país. Agora vamos rumo à Câmara Legislativa. Ô, gente baixa, viu? Época de eleição é assim mesmo. Só que tem pessoas que acham que somos idiotas. Aí o Adriano coloca na postagem dela de 2 de maio de 2020. Para João Amoedo, se Bolsonaro fosse patriota de verdade, ele renunciaria pelo bem do país. Mas de 2 de maio pra cá, ela pode ter mudado de opinião, né, sobre Amoedo. Beleza. Só que o engraçado é o seguinte, né? A arrogância desse pessoal. Se liga nisso daqui. Se liga nisso aqui. O Ale fala assim, ó. Até pouco tempo atrás, você tava metendo o pau nos Bolsonaro, né? Não votem nela, é cilada. Quando? Prove o que fala, seu maluco. Eu gosto do Ale, velho. Ale é meu amigo. Não chama ele de maluco, não. Chame de maluco, não. Que eu lhe pego. Aí o Ale falou, maluco é o teu, né? Não te ofendi. Ale, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou dar o que ela quer. Ela quer que a gente traga imagens? Traga imagens. Vamos provar o que ela... Vamos provar, Ale, o teu ponto. Mas primeiro, né? O pessoal começou a falar da gloriosa... né? Enfim, eu não sei agora se é aliada da Bia Kisses, né? Parabéns, Bia Kisses, por mais essa cagada. Aí a Vani comenta, né? Já tá chamando os seguidores de Bolsonaro de gado, né? E maluca. Diz que apoia o Flávio, mas curioso. Não compartilha nada do Flávio. Não confio em gente assim. Você não tá perdendo nada, Vani. O Vani, né? Terei voto de pessoas com cérebro e que não tratam político como Deus. O próprio Bolsonaro e seus filhos já reconheceram erros dele. Deixe de ser bitolado e maluca. Tenha vergonha na cara. É por causa de gado como você que a direita perde voto. Vamos aí, ó. Mas vamos lá, né? Vamos lembrar. Esse aqui, Júlia. Esse aqui é gostoso, hein? E tweet gostoso da moléstia. Olha. Ela compartilha a notícia da Folha de São Paulo que Moro equipara PT e Bolsonaro. Eu tenho gostado do Moro também, né? Não vou gostar do Moro. Eu tô cagando pra essa aliança com o Moro. Eu, por mim, ninguém vota no Moro, nem no Deltan, nem nas cadelinhas do Deltan. Bando de salafrário, gente sorrateira. Não vote nas cadelinhas do Deltan. Moro equipara PT e Bolsonaro e assina pela primeira vez a movimentos contrários ao presidente. Ao que diz a nova filiada do PL, a ungida da Bia Kisses. PT e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda. Estimular a polarização política e a criação de salvadores e inimigos da pátria não nos leva a lugar algum. E aí a lei? Ela queria provar-se o que ela fala de Bolsonaro? Tá aí a lei. Tá vingado. A Emerson respondia: alguns meses atrás, o Novo e Moro estavam aliados com o governo. Agora, abandonaram o barco e tentam traçar essa falsa simetria entre Bolsonaro, eu quero colocar o Jesus responsável, e o PT. Não vai colar. Esse cara é de esquerda, né? Óbvio. Ela diz: o Novo adota postura independente, não ocupa cargos no governo, não se aliou ao Bolsonaro. Ela era do Novo, né? Que curioso. Agora tá no PL, porque o PL tem fundão. Aquele fundo gordo, muito dinheiro que Bolsonaro conseguiu. E aí vai poder colocar Bolsonaro no santinho, né? Pra ter o voto do gado e dos malucos. Apoiamos o que segue a linha programática do partido e somos contra o que não faz parte da nossa linha ideológica. 16 de outubro de 22. Bem estranha a declaração que pintou um clima entre Bolsonaro e venezuelanas. Merece sim uma investigação. Pela naturalidade com que ele fala, parece ser mais uma infeliz fala dele. Parece também que há vídeos desse dia, vamos buscá-los. Até se isso aqui for piada, velho, é uma piada de muito mau gosto, viu? No pico do mandeta da eleição, vai dizer isso, no meio da eleição falando isso. Minha tia, uma vergonha na tua cara, Júlia.
17 de maio de 2020. O Brasil precisa de um presidente que atue com equilíbrio, senso de prioridade e consiga dialogar com os demais poderes. Pronto. O Brasil deu errado porque Bolsonaro não sabia conversar com jeitinho com o Supremo. Era só conversar com jeitinho que Alexandre de Moraes ia amolecer o coração dele. Ô, molezinha! A ungida da Biaquices. E por isso que eu fico com a tia do Zap, né? E o tio do churrasco. Calma que o tio do churrasco também chega. Mas a tia do Zap, Ana Carolina Martins, né? Que possivelmente é uma maluca, gado, na visão da ungida da Biaquices, né? Sérgio Moro expôs conversas em um aplicativo de troca de mensagens para comprovar as acusações que fez e recebeu duros ataques de Bolsonaro. As mensagens do Moro totalmente fora de contexto. Bolsonaro criticava os vazamentos. Moro dava a entender que a crítica de Bolsonaro era para não investigar. E a crítica de Bolsonaro era... A crítica não, nos ataques era o inquérito das fake news. Parabéns, Júlia. Parabéns por apoiar a ditadura que a gente vive. Não vale R$1. Olha, cada voto que essa mulher tiver é um otário detectado. Só otário e gente desinformada vota na Júlia Lucy. Mas tem que ser muito otário. Tem que ser muito otário deixar uma pessoa dessa se filiar no PL. É um partido sem vergonha. É um partido sem respeito pelo Bolsonaro. Gente assim no PL. Aí a tia do Zap diz, ó, os ataques que você se referiu são justamente devido à incoerência. A mesma incoerência da Júlia. Ora, se era um absurdo vazar mensagens privadas para mídias de toda sorte, tendo sido ele a vítima e que fora defendido por Bolsonaro, acabou por Moro cometer exato o mesmo crime de que se achava por vítima. Tá falando da Vaza Jato? Aí tá aqui, ó. O tio do churrasco. Ninguém está acima da lei. Quem não deve, não teme. Decisão acertada de Celso de Mello de autorizar a abertura de um inquérito contra Jair Messias Bolsonaro. Para apaziguar o país, precisamos de um posicionamento institucional sobre as declarações de Moro. Aí você vê ali o seu José Irenaldo Leite. Você vê que esse realmente é tio do churrasco. Escreveu o nome todo no Twitter, @ é o nome dele mesmo, foto dele. Pena que a deputada do Novo ainda tem a ilusão de que os togados do Supremo estejam agindo de boa fé. São tantas as evidências em contrário. Olha o gado aí, ó. O gado maluco. Desprezado pelas estrelinhas da direita, o povo. O povo é mais lúcido que os candidatos. O povo que serve para dar pix, superchat, comprar cursos inúteis só para enriquecer o bolso da direita brasileira. Mas o povo sabe das coisas. Por isso que eu fico com a tia do Zap e o tio do churrasco. Como uma pessoa dessa foi aceita no PL? Ainda estamos em uma república? Não vejo nada de republicano quando o pai indica o filho para cargo público, absurdo. Ela compartilhava a notícia lá. O Bolsonaro disse que pode indicar Eduardo para ser embaixador dos Estados Unidos. Teria sido uma baita decisão, hein? Olha o que o Eduardo construiu ao longo desses anos. Sem contar a traição de abandonar o cargo do legislativo para o qual foi eleito para ocupar o executivo. Pronto. Agora, se você se elegeu no poder legislativo, né, você não pode assumir um ministério, você não pode assumir cargo nenhum, você não pode ir pro Supremo, você não pode fazer nada. É a regra da Júlia Lucy. Vai lá. Nem o Sabugosa ficou de fora. E aí, Sabugosa? Saudades? O ministro Sabugosa deveria ter solicitado o seu afastamento do partido no momento em que foi chamado para o governo Bolsonaro e sem indicação alguma do Novo. A gestão dele, em momento nenhum, passou pela nossa fiscalização, pela nossa consulta. Eita, essa gente tirânica, viu? Aí perseguiram o Salles na época, expulsaram ele do Novo. Ô, gente tirânica e ditadora, viu? O Novo é um partido independente que não faz parte de nenhum governo. Apoiamos as faltas que entendemos necessárias ao país e enfrentamos a pautas que consideramos contra o interesse nacional. Sempre tivemos a isenção de apontar o que está certo ou aquilo que está errado. Eu tô errado, é só bugar ser ministro do meio ambiente. Aí voltando, né? 30 de junho do ano passado. Ano passado, meio do ano. Se não puder ser Bolsonaro, eu vou de Zema. Por que não foi pro Novo então, fia? Ele não voltou pro Novo? Pra que tu foi pro PL? Por causa do fundão, né? Ah, porque tu bem
tem um quociente eleitoral, o Partido Novo não consegue eleger ninguém, né? Aí o PL tem muito voto, uns puxadores de voto. Vocês vão deixar uma pessoa dessa ganhar 40 mil reais, ter assessor e tudo mais, e fala que Bolsonaro e o PT são duas faces da mesma moeda? Pelo amor de Deus, gente. Deixe de ser idiota. Se vocês votarem nessa pessoa, se essa pessoa for eleita, o que realmente fica provado é que o bolsonarismo é gado. É gado. É um bando de maluco. Eu não sei como o PL deixa esse tipo de gente se filiar ao partido. E a Bia Kicis, que papelão, viu, Bia? Não aprendeu nada com Facuri, com Roberto Jefferson, nada. E errado sou eu. Vou colocar meu nome na urna também pra pegar 40 mil reais. Vou dividir com vocês uma parte aí, fazer separar um tanto, aí todo mês o banco separa e faz uma rifa. Aí faz o sorteio pra ganhar uma parte do salário. Não é possível não, gente, a Goiás dessa, sabe? Ainda vem meter o louco pra cima do Alê, ó. Quando? Prove o que fala, seu maluco. Tá aprovado, Alê? Tá aprovado, né? Que é o maluco da história. O maluco é o Alê. O maluco que diz que ela ataca os Bolsonaro é o Alê. Fora os diversos comentários que ela faz aí com frequência lá no Cláudio Dantas, toda a bola que ficava levantando pro Partido Novo, que é o grande partido. Um dia que eu tava lá no Eduardo, mas e aí, você tá aí do PL vai pra qual partido? Não, porque o Novo é o partido mais à direita, são estatísticas. É o partido que mais vota contra o PT e tudo mais. Aí tu foi pro PL, partido do mensaleiro Valdemar. Ai, meu Deus do céu, velho. Eu gosto de falar desse assunto, viu? Eu me empolgo. Mas tem mais. Olha lá. Vamos falar de oportunista. Chiquinho! Acabamos de protocolar no Supremo a API do Felipe Martins em alinhamento com o governador Zema, permissão para que Zema visite o Felipe Martins na cadeia. Aí o povo que não é bobo, aí começa a Thalita. Rapaz, o timing é impressionante. Quantas vezes o Zema lembrou-se do Felipe Martins? Quantas vezes o Zema mencionou o Felipe Martins? Qualquer vítima do 8 de janeiro. As entrevistas que o Zema deu ao longo dos anos foram: eu não teme, eu defendo que o Estado tem que investigar. É só investigar, eu defendo investigações justas. Eu não sei falar se Bolsonaro está sendo alvo ou não de perseguição, eu não sou jurista. Aí agora, que é ano de eleição, o Zema quer visitar o Felipe Martins. Fazer politicagem em cima de um inocente é nojento. Aí o Felipe Pinho fala: rapaz, coitado do Felipe, já era escada, agora virou palanque. Sinto a tristeza enorme pelo Felipe Martins nas suas mãos. Foi escada, agora virou palanque. Campanha eleitoral do Zema em cima do Felipe Martins. Que sujeira, bicho. Por que não foi antes? Pessoas comuns. Eu teria vergonha de postar isso. Zema nunca citou Felipe Martins, nunca moveu uma palha pela causa dele e agora vai todo o pimpão visitá-lo. Se eu fosse Felipe, recusaria. Palhaçada, usada a desgraça desse moço para fazer politicagem barata. Só agora o Zema tá preocupado com Felipe, logo ele que disse não ser jurista para avaliar as perseguições que Bolsonaro e o próprio Felipe vem sofrendo. E eu deixei por último um comentário que me alegra, porque quando eu bato o olho ali eu já sei de onde veio, né? Não tem nenhuma marca d'água, mas aquele print assim bonitinho, tudo centralizado. Eu que bati, né? Aí a dona Ninive coloca, ó, entrevista do Zema. Em definição sobre Bolsonaro, posterga trabalho que podia já estar sendo feito. O Zema queria que Bolsonaro adiantasse logo o lado, entregasse seu capital político para a terceira via na época. Aí a Globo perguntava, ó, considerou junto o indiciamento do ex-presidente pela Polícia Federal no inquérito, golpista, papá. Aí o Zema diz, ó, eu sou favorável a toda investigação. Se há suspeita, que seja investigada. Quem não deve, não teme. Sou favorável à democracia, nunca apoiaria nenhum golpe e se alguém fez errado, que se explique. Ó a nossa aliada aí, ó. O Chiquinho tá trabalhando pro Zema ser o vice. E eu tenho que apoiar. Se o Zema for vice, eu tenho que achar bom. Governador, nessa resposta o senhor está treinado, mas não respondeu. Achou justo ou não o indiciamento de Bolsonaro? Eu não sou jurista, não sou formado em direito, sou formado em administração, não tive acesso aos atos, mas se há indícios fortes, que seja investigado. Ai, meu Deus. Calma que tem última aqui, ainda para encerrar com chave de ouro. Esse vídeo que eu tenho que procurar, que eu não baixei ele.
Mas eu acho que vai ser difícil, não. Entra aqui no perfil, Bruno. O Mário Frias, dias atrás, esteve no podcast. OP _ Porto. OP? Ah, OB. Eu botei P. OB Porto, pronto. Liga aqui. O Mário Frias foi no podcast e falou aí. Só que ele não deu nomes. Não falou o nome do Oswaldo Eustáquio e outras pessoas. Escute só. As pessoas que fizeram, não, é agora ou nunca, vai ao racha. Eu queria o nome desses caras. Ah, não posso falar, né, irmão? Tinha que ter. Mas eu tenho todos. Eu não vou falar, mas tem. Tinha que ter. Oswaldo Eustáquio, Pedro Pôncio, Karina Belomé, Paulo Souza, do Hipócritas, o outro lá que eu esqueci o nome, o magrinho que tava com ele. O Augusto do Hipócritas não, esse aí viu que os dois eram loucos e foi embora. Quem mais tava de loucura? Alan Frutuoso. Quem é muito bom pra citar esses nomes é o Ozzy Return. O Ozzy pega no pé dessa gente, ó, e relembra, ó, gente, quem ficou aloprando ali em 2022, ó, foi toda essa turma. Até aquele pastor das abelhinhas, que tu tava falando que eu recebo, eu não lembro se ele falou que eu recebo dinheiro da Rússia. Eu falar alguma loucura aí nesses últimos dias. Todo mundo aí. É o que o Mário não quer dizer nome, mas eu cito pra vocês. Tinha que ser anunciado, colocar foto e dizer, que hoje vocês são os responsáveis. E que hoje estão aí fazendo campanha política, irmão. Que estavam falando pro povo, vamos tomar os quartéis, vamos todo mundo pra frente da esplanada. Nessa noite aí, antes do povo ir pra frente da esplanada e dar a merda que deu e tá todo mundo preso por isso, o presidente falou com essas pessoas. Com essas pessoas. Não façam isso. Com os líderes. Não façam isso. Porque essas pessoas vão ser presas. Então eu tô falando um negócio pra você aqui, porque eu sou testemunha real da história, do dia, dos dias. Ele falou isso pros líderes. Com certeza. Chamou na casa e falou, olha, não façam isso. Preste atenção. Eu acredito na sua palavra ao ponto de que qualquer pessoa que passar por aqui me disser, acusando o Bolsonaro, o Mário Frias esteve aqui, como ele garantiu que ele falou aos líderes. Grava aí. O presidente disse que todos esses movimentos que estavam na frente dos quartéis eram perigosos. O presidente nunca incentivou ninguém a tomar estradas. Só que não passaram pro povo. Tem declaração. Não, tem declaração. É isso que eu tô falando pra você, tem declaração. Pode procurar o vídeo que tem. Ele dizendo, olha, não acaba agora, perdemos a eleição, não tomem a casa, não tomem as ruas. E ele falou pros líderes dos caras que estavam lá pra parar, pra ir embora. Ele falou, primeiro que não tinha líderes, né? Tá bom. Os líderes, eles se auto-intitulam. É o que eu acabei de falar. Tem um movimento X, tem um movimento X, aparece um dono do movimento. Sim. E o dono do movimento não quer nada com o movimento. O dono do movimento quer um negócio chamado aparecer. Absolutamente humano. Ok? Então, essa reunião aconteceu. O presidente falou, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não incentivem o povo a ir pra esplanada. Não vão pra esplanada. Só que o pessoal foi. Aí esses líderes levaram o povo pra isso. E onde estão esses líderes? Eles estão presos? Não tem ninguém preso, irmão. Dessa liderança aí de cartinha da democracia, de discursinho bonitinho, não tem ninguém preso. Sabe qual é? Essa galera aí tem muito mais responsabilidade que o presidente. E quando o presidente foi para os Estados Unidos, que ele não estava aqui, o cara foi preso por uma depredação da qual ele estava em outro país. Quando ele estava lá, muita gente que gosta dele falou, fica, presidente, não volta, porque o processo é injusto, o senhor vai ser preso. Ele falou assim, não, eu não fiz nada, eu vou voltar. Eu não fiz nada. Então assim, veja, não estou culpando ninguém das pessoas que foram presas. Nenhuma delas tem culpa, bicho. Nenhuma. Se você olhar aquela manifestação como um homem olha para uma história sem medo de falar a verdade, tava cheio de infiltrado naquele troço. Sem dúvida. Aquilo ali tinha neguinho que sabe quebrar um vidro, que sabe tacar fogo numa moita, que sabe virar um carro da polícia. E tinha gente, inclusive, que gravou vídeos lá naquele dia, falando, olha, não é a gente que tá quebrando. Eu lembro. Emocionante. O pipoqueiro foi preso, porra. Bicho, aquilo ali acontece em vários lugares do mundo. Aquela turma ali é profissional. Mas é... Vou te dizer coisa... Tá aí, velho. Aí chega no ano de eleição. Aí pega um monte de gente emocionada. Temos que unir a direita. É momento de união. Vai lá, velho. Dá o teu voto. Elege. Quem fala que você e o PT são duas faces da mesma moeda. Eleja, vá. Pessoas que usam vítimas de perseguição política como palanque. Vá, faça isso. Vá, em nome da união da direita. Sabe? Vamos ver quem será... Qual será a primeira Joyce? Quando vai surgir a primeira Joyce? Vocês vão aprender, né? Com a Joyce vão fazer mais com jeitinho, tipo o Nicolas vem fazendo. Não dá, velho. É muito oportunista por metro quadrado.
é muito oportunista por metro quadrado. Se a Júlia Lucy, ela tivesse pelo menos... ela podia fazer o seguinte, ser humilde e falar, pô, eu me arrependo do que eu disse sobre Bolsonaro. Se ela falasse isso, eu ia falar o quê? Eu ia falar, cara, às vezes ela mudou, né? Mas você vê que ela xinga as pessoas. Agressiva. Desdenha das pessoas, chama de gado maluco. Você acha que uma pessoa dessa se arrependeu do que disse? Ela podia pedir desculpa, falar, pô, me arrependi. A mesma coisa eu trago um exemplo sobre isso. Mudança de comportamento. Mas tá aí, né? Comentar daqueles assuntos que eu tenho certeza que só eu vou falar. Quem mais vai falar? Quem vai falar? Ela bate cartão na Gazeta do Deltan. Do Dantas do Deltan. Já vai aparecer na Gazeta, na Revista Oeste. Veja o Felipe Barros. Após fazer essa articulação para trazer Moro e Deltan para perto. Já foi chamado na Revista Oeste, que não ia nunca. Eu vou ficar por aqui. Um desses vídeos que eu dei lá no Telegram. Se gosta do meu trabalhinho, que ajudar um pouco mais, passa no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem um Pedro na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpan.com.br. O vídeo de hoje vai ser atrasado porque iniciou 2 vezes o computador. Agora eu vou ter que juntar os vídeos, renderizar, depois subir. Já, inclusive já são 8h21 da manhã, você vê. Então o vídeo já vai sair próximo das 9 da manhã. Aí você vai ter assim, uma média de quanto tempo depois de gravar ainda leva para subir e fazer os finalmente. Ele ganha de beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Vejo vocês amanhã. Fui!